Alvinegra, estamos aqui para mostrar para vocês mais um vídeo de notícias do nosso Vozão, o mais querido, né? Uma vitória maiúscula diante de um Flamengo dentro do Maracanã. Acreditem, 2-0, gols Vina e Kelvin. Matou o negão. Antes de mais nada, galera, antes de assistir o vídeo aí, vocês vão lá, dão um likezinho aí para ajudar o canal, se inscrevam no canal, se não for inscrito, beleza? A gente crescer aqui no canal e trazer mais notícias aí, novidades do Vozão para vocês aí, beleza, galera? Né? Estamos fazendo aí um sorteio de uma xícara aí personalizada do Vozão, né? De uma camisa oficial também do Vozão, né? Vai estar na descrição do vídeo aí para vocês verem, né? Beleza, galera? Então vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Bem, galera, aí tem a notícia aí do Jornal Povo, né? De primeira, notícias de primeira. Diz o seguinte: melhor meio campo da Série A, Vina é também top 5 no geral na soma gols e assistências. Olha o Vina. Hashtag renova Vina, galera. Também quero, né, cara? Jogador bom, pode vir pro Ceará. Jogador bom, merece jogar no Ceará, sim. Merece, só tem a crescer o Vozão, cada vez mais crescendo, né? Então diz o seguinte: o gol contra o Flamengo colocou o jogador como o primeiro entre os meio-campistas e o terceiro entre todas as posições. Bem, seguinte, Vina fez o gol que abriu o placar para o Ceará contra o Flamengo, né? O jogador alvinegro continua sendo decisivo para o clube e os números individuais refletem isso. Com o gol no Maracanã, se tornou o meia com mais participações diretas em gols no Brasileirão, somando 15 ao total. Só fica atrás quando entram jogadores de outras posições. Galhardo do Internacional e Marinho do Santos aparecem na frente com 21 participações. Keno do Atlético Mineiro logo em seguida com 16. O atacante Luciano do São Paulo também, né? O principal jogador alvinegro da temporada está entre os primeiros em várias estatísticas ofensivas. Dentre os armadores do Brasileirão, segundo o SofaScore, aplicativo estatístico e de métrica de desempenho, Vinícius é o meia com mais assistências, chutes certos e participações diretas. Exemplo: assistência 6, chutes certos 31, participações diretas 15. Vendo aí, galera? E é um jogador que está fazendo está sendo a melhor fase da carreira dele no Ceará, viu, galera? Lembrando, ó, o Vozão mais querido, ó. Vamos torcer esse aqui que eu sou o melhor time do Brasil. Pois bem, o atleta do Vozão ainda figura entre os meios campistas que mais marcaram na Série A, ocupando a segunda posição com 9 gols. Claudinho do Bragantino é o primeiro com 11 anotados. O Vina também fica em quarto no quesito chances criadas, dando 6 oportunidades de gols aos companheiros. Colocando todos os atletas da primeira divisão, Vina fica entre os 5 em participações diretas. Porém, o jogador do Vozão tem 22 partidas disputadas, a mesma quantidade de Marinho, enquanto Keno e Galhardo tem 26 e o Luciano 24 jogos disputados no Brasileirão, né? Então, Vina e o elenco alvinegro terão a semana livre para descanso até o início da 30ª rodada. O Ceará recebe o Bragantino domingo
no dia 17, às 8h30, na Arena Castelão, viu, galera? Beleza aí, galera? É isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Sobre o vinho, né? O nosso vinho, pra ser mais rápido aí, pra vocês saberem de algumas notícias, né? Então fiquem ligados que vem mais notícias pra vocês aí. Olhem os vídeos, porque vai ter novidades, beleza, galera? E vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos se empolgar, vamos se empolgar. Vozão. Dá-lhe vozão. Dá-lhe, vou. Dá-lhe, vou. Esse eu criei agora. Valeu, galera, tudo de bom. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana pra todos aí.